Boa noite, pessoal. Estamos começando aí mais uma live do Instituto da Construção. O tema de hoje é chuveiro elétrico e o nosso professor, que vai ser o facilitador dessa noite, vai ser o professor Reginaldo, que ele é engenheiro eletricista, já atuou com a gente lá no Instituto em algumas oportunidades, um cara excelente aí para trazer esse tema para vocês. Respondendo a dúvida aí de Virgílio, se vai ter brinde dessa vez, como a gente não está com o patrocínio da Lorenzetti, especialmente nessa apresentação, a gente não vai ter brinde não, tá? Mas assim que possível a gente vai providenciar uma nova apresentação daquela da Lorenzetti para trazer algumas coisas bacanas para vocês também, tá bom? Professor, deixa eu liberar aqui seu microfone. Pronto, já está liberado, professor Reginaldo. Pode ficar à vontade. Gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, né, para mais um bate-papo técnico nessa webconferência aí que será sobre chuveiros elétricos. Deixa eu pegar aqui o nosso... Pronto. Vamos lá. Bem, sobre chuveiro, a nossa intenção é estar tocando em diversos tópicos, em diversos pontos aqui, né? Uma visão interna do chuveiro, a composição dele, como funciona, Professor, quais são as potências comerciais que... Oi. a gente não está enxergando sua tela, não? Faltou compartilhar. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho. Vídeo, a tela, não está vendo a tela? Isso, vai no compartilhamento da tela. Ok, deixa eu dar uma olhada aqui. Ok? Está vendo a tela, Ivo? Não. Tem que botar o Share Screen no botão verde. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Ai, meu Deus. Já vi aqui. Agora Ok? estamos vendo. Ótimo. Pronto, faltou isso. Pois então, gente, o nosso pensamento hoje, conforme o Ivo já anunciou, é estarmos falando sobre chuveiro elétrico. E dentro de chuveiro elétrico faremos uma vista, né? Buscaremos ver a composição interna de um chuveiro, como funciona, apesar de já termos ideia razoável a respeito. As potências comerciais, deixa eu baixar um pouquinho esse retorno aqui. As potências comerciais de chuveiros que encontramos no mercado, tensões de trabalho, né, a nível de Brasil, ou geralmente Salvador, aqui você tem 220, 127 volts. Os condutores que vamos utilizar para esses chuveiros, né, para ligarmos esses chuveiros. Consequentemente, também falaremos de disjuntores, como fizemos também falando de split, né, falaremos de disjuntores. Sobre o circuito elétrico para alimentar esse chuveiro, independente da potência, como faremos. A questão do DR, que é um dispositivo de segurança necessário, né? Áreas molhadas requerem DR, utilização, falaremos sobre isso. Também sobre os erros comuns encontrados nas instalações de chuveiros. Então, sobre isso estaremos discorrendo agora. Quanto à visão interna, aqui temos uma visão interna, vou dar uma F11 aqui para a tela ficar maior. Mas não. Então é o seguinte, quanto à visão interna do chuveiro, nós temos aqui a entrada de água, eu tenho uma parte depois descritiva sobre isso aqui, mas eu já falo com vocês. Então vocês percebem aqui que, na verdade, você percebe basicamente para a gente o mais importante aqui são os contatos elétricos. Você percebe aqui, não sei se vocês conseguem perceber, dos contatos que recebem a alimentação da rede, na parte elétrica da rede chega por cima. Esses contatos estão disponíveis aqui. Quando a água entra aqui pelo chuveiro, ela ocupa essa câmera,
essa água acumulada aqui, porque a água que entra é o maior volume do que a água que sai. Essa água vai acabar levantando o diafragma, e esse diafragma, essa parte preta aqui, com contatos junto a ele, é que vai fazer o fechamento elétrico para poder aquecer o quê? A resistência. Então a água está aqui dentro, os contatos fecharam, tem circulado o que? Está circulando corrente por essa resistência e, consequentemente, nós temos o que? O aquecimento da água. Caso venhamos a desligar esse chuveiro, a água que está aqui represada acaba escapulindo, né, saindo toda a água, você descomprime esse diafragma e os contatos voltam a abrir. Então, basicamente, a parte funcional do chuveiro se dá dessa maneira. Aqui tem uma outra imagem, né? Uma imagem mais simples sobre o chuveiro elétrico, onde aparece a resistência aqui. Os contatos também, o contato que vem da rede, vocês percebam. E o outro é o contato que vai ser acionado justamente pelo diafragma. Essa imagem aqui não está tão precisa quanto a anterior, mas a água também vai acionar essa peça aqui, esse diafragma, para fazer o que? O fechamento do contato, e com isso a corrente, né, vai se estabelecer aqui. Ó. A corrente circula aqui, aquecendo a água que está dentro da câmara do chuveiro. Então, basicamente, o funcionamento se dá dessa maneira. Aqui está o descritivo. Está o descritivo desse funcionamento que eu acabei mencionando para vocês sobre a saída da água aqui do registro, que ela se acumula no diafragma, que a corrente começa a circular, ok? Então essa sequência aqui traduz justamente o que eu já comentei com vocês sobre o funcionamento do chuveiro. Em relação às posições que nós temos, né? Tem chuveiros de 2 posições, 3 posições, 4 posições, mas basicamente o que é que você vê aqui nesse chuveiro? 2 posições, inverno e verão. Então você percebe o seguinte, eu tenho aqui a alimentação elétrica, né? Desse lado vocês conseguem perceber aqui, cadê? Aqui está a alimentação elétrica, e aqui a chave de verão ou inverno. Quando você... Gente, desculpe, aqui de vez em quando acontece, ainda não estou 100% recuperado, mas quando você tem a chave na posição verão, perceba que a corrente elétrica, essa corrente aqui simbolizada por I, essa corrente elétrica faz um percurso muito maior, você aumenta a resistência, certo? Isso no verão. Então, se você aumenta a resistência aqui por essa equação que vocês já devem conhecer de cálculo de corrente, se você aumenta a resistência, você reduz a corrente. Se você reduz a corrente, você propicia o quê? Menos aquecimento. Na posição inverno, perceba que você mudando a chave, o percurso vai ser menor. Esse percurso vai ser menor. E esse percurso menor por aqui vai também fazer com que a resistência sendo menor, a corrente seja maior. Então você tem um maior aquecimento na posição inverno. Aí vocês viram, numa imagem anterior, a parte funcional, né, o percurso da água e como é que a água faz o acionamento dos contatos. E aqui a influência da posição das chaves no aquecimento dessa água. Aqui eu estou colocando na posição verão toda a resistência é ativada. Então, posição verão se percorre todo esse trecho aqui. Na posição inverno, só a parte menor. Ok? Vamos lá. Potências. A potência, ela vai determinar a corrente que circula pelo equipamento. Então aqui eu tenho um modelo que é da Astra, me parece, eu peguei essas tabelas aqui da Astra, e percebam que a depender, eu tenho aqui diversas possibilidades de tensão e diversas potências. Acontece que essas resistências, muitas vezes, elas podem ser intercambiadas. Você tem um valor X de potência daquela resistência ali, e você pode estar colocando uma resistência maior, uma resistência menor. Então, por exemplo, aqui, essa tabela, o que é que ela nos mostra? Eu tenho aqui diversas potências, 3.200, 127 volts. Diversas potências aqui, 3.200, 4.500, 5.500 volts. 5.500 watts. Então, essa, por exemplo, aqui é em 220 volts, perdão, 3.200 watts.
ela vai ser ligada em 127 volts. Também poderia ser ligada aonde? Em 220 volts. Falaremos mais à frente sobre isso, sobre essas tensões aqui. A de 4.500 watts, ela pode ser ligada em 320, nesse caso aqui, desse modelo, ou então 4.500 watts aqui, ó. No caso aqui está mostrando, gente, vou dar uma segurada aqui. Professor, seu microfone está fechado. Professor, seu microfone está fechado, a gente não está te ouvindo. Pronto. Pronto. Ok, eu acabei silenciando aqui esse... Eu acabei silenciando porque eu estava um pouco afônico aqui e acabei não conseguindo retornar. Então essa tabela aqui está mostrando a possibilidade de interconexão, né, de uma resistência, a depender da potência. Se você pode estar pegando uma potência menor, não é, uma potência maior, e usar potências menores ou maiores no caso, certo? Então aqui no caso de 5.500 watts, se eu tiver uma potência aqui, um chuveiro com 5.500 watts, para 127 eu posso trabalhar com potências menores aqui, eu posso estar trocando por 3.200, ok? Então é isso que ele está mostrando aqui. Em 220 também eu poderia estar trocando aqui, ó, essa resistência de 5.500 por 3.200. Então são diversas possibilidades de intercambiabilidade. Se você tiver uma potência maior, quiser colocar uma potência menor, ok? Do que você está utilizando, porque vai significar, consequentemente, um menor consumo de energia. Então aqui tem para 3 temperaturas e aqui para 4 temperaturas. Aqui nessa tabela você já percebe as diversas possibilidades de potência comerciais que existem no mercado. E basicamente as tensões que nós contamos aqui em Salvador, no estado da Bahia, né? Poderia ser, no caso, para uso residencial, 220 ou 127 volts. Estaremos mostrando isso quando falarmos do quadro. Aqui eu estou trazendo esse modelo gerador Lorenzetti, onde aparece mais uma vez aqui potências que vão até 7.800 watts para esse modelo aqui. E a mesma coisa, que muda o modelo também, muda a vazão de água, algumas características, mas basicamente as mesmas potências. E duas possibilidades também de utilização de tensões aqui, tensão de 127 volts e tensão de 220 volts. Porque eu estou mostrando isso, logo vocês vão ver. É o seguinte, turma, vocês sabem que a potência implica na corrente. Então, quanto mais alta a potência, maior será a corrente. E quando eu for fazer a instalação desse equipamento, bem sabemos que temos que ter a preocupação com o condutor. Então, esse condutor vai depender justamente, primeiro, da potência, que a potência determina essa corrente, e eu vou ter que consultar as tabelas próprias de condutores para saber que cabo deverá ser utilizado. Então, essa potência geralmente consta na própria embalagem, né, do equipamento, né, quando nós compramos o chuveiro, essa potência já vem expressa na embalagem. A potência também pode estar no corpo do instrumento, nem todos os instrumentos, nem todos os chuveiros, né, alguns eu já vi que não tem a informação no corpo dele, mas no geral você tem essa informação tanto no corpo quanto na embalagem. Ela é importante porque, conforme eu comentei, para que possamos determinar a corrente. E essa corrente, por sua vez, vai determinar que condutor vamos utilizar. Por quê? Porque cada condutor tem uma capacidade própria de corrente.
Se você faz circular uma corrente muito superior ao que o condutor suporta, a tendência é você estar elevando muito a temperatura daquele condutor. Aquele condutor, aquela capa isolante, ela pode, não é, ser comprometida, se romper e, consequentemente, você vai estar fechando o curto entre dois condutores de potenciais diferentes, gerando problemas na instalação. Então, por esta razão, devemos ter atenção na potência, consequentemente na corrente e, depois disso, no condutor. Sem contar mais à frente com o próprio disjuntor, né? Que o disjuntor deve estar protegendo toda essa instalação elétrica. Então, aqui nós vemos alguns exemplos de condutores, né? A seção aqui do condutor e a corrente máxima, basicamente olhando essas duas colunas aqui, ó, que condutor e a corrente máxima. Então, em algumas situações, tem a utilização do cabo 4 milímetros, o cabo 6 milímetros, então percebemos aqui que o cabo de 4 milímetros está suportando 32 amperes e um cabo de 6 milímetros 41 amperes. Eu comentei na última oportunidade que existem diversas tabelas, né, em livros técnicos, na própria rede, na própria internet, sobre capacidade de corrente. Por quê? Porque essa tabela aqui é uma tabela bem básica, traz poucas informações. Mas a depender da montagem, a depender, não é, do encaminhamento dos cabos, então essa configuração de corrente aqui pode mudar. Mas como estamos falando de apenas uma instalação residencial, que fatalmente essas coisas não vão acontecer, não vai haver muita diferença, então essa tabela aqui, ela nos atende satisfatoriamente. Então, consultando a capacidade do cabo, saberemos que cabo utilizaremos. As tabelas prontas facilitam muito a instalação no nosso trabalho enquanto eletricistas, né? Então, já encontrar de repente a informação privilegiada. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas tabelas que mostram chuveiros e duchas trabalhando a 127 volts, nessa tensão de 127 volts, ou então se elas estivessem instaladas, né, ou eles estivessem chuveiros e duchas em 220 volts. Então percebam, para 3.200 watts, está se sugerindo um cabo de 4 milímetros e um disjuntor de 30 amperes. Falaremos mais à frente do disjuntor. Então, para cada potência, um cabo diferente, né? Não muito aqui, diferença 4.600 e 5.000, não, está se usando um cabo de 6. A 5.500 está se pedindo um cabo de 10 milímetros. Ele já está dizendo para você que disjuntor deve ser utilizado. Então, como nós sabemos que a fórmula de potência, né? Potência é a tensão vezes a corrente. Então, se você quer saber a corrente, vai ser justamente a potência aqui, ó, sobre a tensão. Então, estamos pegando esses casos todos aqui e fazemos a nossa conta. Então, por exemplo, eu pego 3.200 da potência e divido pela tensão do meu circuito, 127 volts. Eu estou achando 21,17 amperes. Então, se eu olhar na minha tabela anterior, na minha tabela anterior, 21, eu conseguiria trabalhar com cabo em tese de 2,5, né? Isso em tese, né? De 2,5. Só que, deixa eu ver aqui, ó. 3.200. Deixa eu dar aqui rapidinho. Deixa eu só conferir isso aqui, gente, rapidinho. Tem algumas questões referentes à questão, por exemplo, de condutores. O mínimo condutor, por exemplo, para utilização em motores, essas ligações no mínimo 2,5. Então, por exemplo, um cabo para instalações para iluminação, no mínimo 1,5. Um cabo para tomadas TUG, no mínimo 2,5, né? 2,5. E, no caso de circuitos específicos,
esse condutor vai depender justamente do que? Vai depender de um circuito exclusivo e da capacidade de corrente daquele condutor. Então, esse condutor mínimo também seria 2,5. Aqui eu estou vendo, seria 21 amperes. 21 amperes é o seguinte, 21 amperes estaria muito próximo do limite do cabo, por essa tabela aqui não muito específica. Perceba que nós estamos achando aqui 21, quase 22 amperes. Então, não seria interessante você estar mantendo este cabo, não é, com uma capacidade de corrente muito próxima ao limite desse cabo aqui, que seria, no caso, 24 amperes. Então, você está trabalhando com uma folga aqui com cabo de 4 milímetros. Se você olhar o exemplo seguinte, um condutor, melhor, um chuveiro de 4.600 watts. Esse 4.600 watts, dividido pela tensão da rede, 127 volts, vai lhe dar uma corrente de 36, quase 37 amperes. Ele está recomendando aqui um cabo de 6 milímetros. Cabo de 6 milímetros. Se você olha na tabela, o cabo de 6 milímetros dá 41 amperes. Por que não usar um cabo de 4? O cabo de 4 dá quanto? 32. A nossa conta foi 36. Então, o cabo de 4 milímetros não atenderia essa situação aqui. Aí aqui também ficaria muito próximo. Não é isso o exemplo que citamos anteriormente. E assim, esses valores de condutor está fundamentado justamente no cálculo que você faz para a corrente para saber se aquele condutor que especificamos serve ou não para aquela situação. Seguindo aqui o terceiro exemplo, ó, disjuntor de 5.000 watts, dividido pela tensão dá 39 amperes, 40 amperes. Ele está sugerindo para um chuveiro de 5.000 watts, um cabo de 6 milímetros. Se você consulta aqui um cabo de 6 milímetros, ele suporta até 41 amperes. 41 amperes. Então, aqui nós temos o quê? 39 amperes. Então, tá próximo aqui, né? Mas está compatível com o cabo. E no último caso aqui, um chuveiro de 5.500 watts, trabalhando em 127, você tem uma corrente de 43 amperes. Então, nesse caso aqui, como você já viu, com cabo de 6, atende só 41, e um chuveiro de 5.500 watts em 127 volts vai dar 43 amperes, então vou ter que usar um cabo maior. Então, a tabela já lhe informa que você deve usar um cabo de 10 milímetros. Então, o mesmo é feito, o mesmo cálculo é feito para a tensão de 220 volts, certo? As potências todas calculadas aqui, se percebe que cabo você deve utilizar. A vantagem de você estar trabalhando em 220 é que, consequentemente, a corrente vai ser menor no circuito, né? Se você tem que a corrente é a potência sobre a tensão, e essa tensão antes era 127 passou para 220, então, consequentemente, esse resultado aqui vai ser menor. Então, se o resultado é menor, é mais baixo, vai circular a menor corrente no circuito de 220 volts e eu vou poder usar também um cabo de menor seção. Vai haver alguma vantagem em utilizar 220 ou 127 volts? Não. O que vai importar para você, o que vai importar para o consumidor, é apenas a potência que o chuveiro está consumindo. Então, a potência vai ser a mesma que ele vai consumir da rede elétrica, vai ser sempre a mesma potência. Agora, a corrente pode ser maior ou menor, que vai implicar em você utilizar ou um cabo de maior seção, um cabo de menor seção, certo? Então, importância para a potência, porque a potência vai influenciar na corrente e a corrente, consequentemente, no cabo que eu devo utilizar. Eu aqui já aproveito o seguinte, observe, ó, já falo, com a tabela atrás uma informação sobre os disjuntores. Que disjuntor devo usar? Poxa, se um cabo suporta, no caso aqui, o cabo de 6 milímetros, tirar aqui, o cabo de 6 milímetros, como nós pegamos, ó, suporta 41 amperes. Vamos pegar essa informação lá na frente. O cabo de 6 suporta 41 amperes. Esse cabo aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um disjuntor de 50, se essa corrente chegar a 45, tá entendendo, né? Eu passo aqui o meu, vou botar aqui, ó, disjuntor, desenho até para baixo aqui, ó. Parecendo uma pessoa, um rosto. Não faz mal, não. E aqui tá passando uma corrente de 45
amperes. 45 amperes. Só que esse cabo é um cabo de 6 milímetros. Um cabo de 6 milímetros, vocês viram há pouco, que só suporta 41. E eu botei o disjuntor de 50. O que é que vai acontecer? Essa corrente de 45 vai tender a danificar esse cabo. Passam dois cabos, né, geralmente juntos. Esse cabo aqui vai comprometer a isolação, vai fechar a curta aqui entre os dois, e o disjuntor para ele, o disjuntor nessa situação aqui, depois do curta que ele vai desarmar. Entendeu? Mas você já teve um dano aqui na instalação. E o objetivo do disjuntor é justamente estar protegendo o quê? A instalação, protegendo os condutores, os cabos. Então eu tenho que ter a preocupação com a corrente, sem a corrente, sem o condutor, e vou ter que proteger esse condutor com o disjuntor adequado. Então, sempre o disjuntor tem que ter uma capacidade menor de condução do que o disjuntor, capacidade menor que o condutor. Não é? Se o condutor suporta 45 amperes, eu não vou botar um disjuntor de 50, vou botar um disjuntor menor. Então, sempre vai ser a lógica, né? Cabo maior, disjuntor levemente menor. Aqui, mais uma tabela, como eu estou falando para vocês, nessas tabelas prontas que encontramos na internet. Como é que eu posso limpar isso aqui? Vou deixar assim mesmo. Então, a tabela já vimos há pouco. E mais uma informação aqui completa, tá vendo? A depender da tensão, os chuveiros todos possíveis que você pode encontrar no mercado, o cabo pronto, o cabo que você pode utilizar e o disjuntor. Então, toda a informação pronta. Mas nada impede que você, com conhecimento técnico, sabendo calcular a corrente, se não dispuser dessa informação à mão, não tiver com celular, não tiver com internet, você pode simplesmente fazer o cálculo e saber que cabo você vai usar e que disjuntor, consequentemente. Uma outra coisa que chamou a atenção é o seguinte, observe, turma. Essa norma aqui é uma norma Coelba. Nós que trabalhamos com energia sabemos que tem a norma de baixa tensão, a NBR 5410, e a Coelba, que é a nossa, né, fornecedora de energia, tem também sua tabela, suas normas próprias. Então, tem uma tabela de levantamento de cargas. Eu só citei aqui, por exemplo, o chuveiro. Eu tenho aqui 3 exemplos de chuveiros que estão sendo listados nessa norma da Coelba, que é de 2000. Que é uma norma de 2018. Então, ela fala em chuveiro aqui de 2.500, fala no chuveiro de 4.400, e um terceiro chuveiro de 6.500. Por que eu estou citando isso? Mais à frente, eu pego a segunda norma que fala o seguinte: geralmente nossas instalações, a maioria das nossas residências são monofásicas. Então, até 0 a 5 kW ou 5.000 watts, você vai estar utilizando um disjuntor de 40 amperes e se você ultrapassa isso de 5.1 a 10 kW de carga instalada, o disjuntor vai ser de 63 amperes. Em uma outra live que nós falávamos sobre o split, um colega nosso aqui, não sei se está presente hoje, falava sobre essa questão. Poxa, se você pensar só o chuveiro, um chuveiro, a depender do chuveiro, ultrapassa o limite para 5.000 watts, que seria 5 kW. E a corrente também, você vê lá no caso dos disjuntores recomendados. Então, quer dizer, a entrada da casa com 40 amperes e de repente o disjuntor requer, né, o chuveiro requer um disjuntor igual ou maior do que o 40 amperes geral da casa. Mas perceba, observe, considere que para essa definição do disjuntor é feito um levantamento. Também é feito um levantamento, né, sobre as cargas que fatalmente vão estar operando simultaneamente ou não. Né? E isso vai definir se realmente esse disjuntor vai ser de 40 ou de 63, a depender da carga instalada. Então, se você somar as cargas menores, eu até fiz um exemplo aqui, eu estou com uma planilha que eu já vou mostrar para vocês. Então, se você tem a carga menor, as cargas menores que você tem, geralmente. Gente, eu peço desculpa pelas interrupções aí, mas lamentavelmente ainda estou em processo de recuperação, certo? Espero que vocês compreendam. Então, as cargas menores são iluminação, tomadas de uso geral, né? Geralmente uma geladeira. Então, a maior carga é o chuveiro, que vai ser um uso pontual. Um uso pontual. Alguns minutos durante a noite, durante o dia, o que seja.
Entendeu? Então, todo o trabalho, toda a configuração não é feita exclusivamente em cima do chuveiro. E aqui, eu aproveitei também para fazer o seguinte. No caso do disjuntor que está sendo definido, a mesma fórmula que nós pegamos, 5.000 watts, ó, no caso aqui, ó, 5 kW, 5.000 watts. Pela tensão de quanto? 127 volts, que é o nosso monofásico aqui, ó, fase neutro, tabela Coelba. Está dando 39 amperes. Então ele está usando um disjuntor no limite aqui de 40. No segundo caso, nessa segunda faixa de 5.1 a 10 kW, nós pegamos 10 kW e dividimos pela tensão que está sendo considerada aqui nessa tabela, e você tem 78 amperes. Nós que trabalhamos na área sabemos que o maior disjuntor comercial é de 63 amperes. Não tem disjuntor de 78 amperes, nem de 70 amperes. Então aqui aparece, ó, na tabela 63 amperes. Tudo bem? Então foi um comentário que um colega fez. Eu até coloquei as informações aqui, eu não sei se está mais à frente, mas é o seguinte, eu também tive a curiosidade, cheguei num chuveiro, acho que está mais à frente essa informação. Eu fiz algumas medições com um chuveiro trabalhando morno, né, meio morno e quente, né, morno, quente e muito quente. E, por exemplo, a morno, eu devo estar com essa informação há pouco, eu devo chegar lá, mas o que deu 17 amperes. Em quente ele deu 30 amperes. E em muito quente ele deu 36 amperes. Então não chegou aos 40 amperes aquele que seria geralmente da instalação toda da casa. Então ele na situação mais crítica chegou a dar 36 amperes. Quando eu falei de disjuntores comerciais, eu trouxe essa informação aqui, ó, tá vendo? Vocês percebem aqui diversos disjuntores de 2 a 63 amperes. Então no caso daquele cálculo anterior, que eu dividi 10.000 por 127 volts, dava 78 amperes. E você não tem disjuntor de 78, como eu comentei. Então, nesse caso aí, está sendo usado, ó, 63 amperes. Porque esses são os valores disponíveis de disjuntores, comercialmente falando, para baixa tensão. Em relação às cargas, eu comentava há pouco, né? Se você tem uma casa, por exemplo, com 5 dependências, então você tem um chuveiro, geralmente nessa potência aqui, pode ser uma potência menor. Vocês viram que é possível trocar a resistência do chuveiro, não é isso? Uma geladeira, quando estou considerando aí os 400 watts, de repente pode ser menos. Iluminação. Essa iluminação aqui, turma, eu estou considerando, por exemplo, assim, uma lâmpada em cada cômodo. Então, 5 cômodos, né, CVA mais ou menos aí, então 500 watts na iluminação toda. E tomada de uso geral também estou considerando, assim, digamos, duas tomadas de 600 na cozinha, uma tomada de 600 no banheiro, aquele procedimento que talvez vocês saibam, certo? Então, todo esse levantamento aí daria pontualmente 8.400. Então, se tudo fosse funcionar simultaneamente, mais o chuveiro, mas isso é pouco provável de acontecer. Então, voltando aqui ao nosso chuveiro. Eu trago mais um modelo aqui, com 3 potências diferentes aqui, a 5.500, 6.400 e 7.500. Perceba as correntes possíveis para essas situações. O que acontece aqui, ó? Em 5.500, perceba que esse fabricante aqui está oferecendo um produto apenas 127 volts. Quando nós fazemos a conta, percebemos o que ele está alcançando uma corrente de 43 amperes. Se esse mesmo produto de 6.400 se esse mesmo produto de 6.400 fosse trabalhar em 127 volts, essa corrente seria 50,39 amperes. Então isso aqui implica em cabos maiores, não é isso? Maior seção. Nós vimos também que o cabo de 10 milímetros suporta quanto? Quanto foi que nós vimos lá, voltando? Voltando aqui, ó. Aqui mesmo. 57 amperes do cabo de 10 milímetros. Então, você usar aquela potência ali não seria conveniente, na verdade, né? Então, ele oferece aqui o produto apenas em 220 volts. Pelo que nós já falamos, né? Evidentemente que se você trabalha com uma tensão maior, sua corrente vai ser menor.
E aqui, nesses casos, você pega esse produto aqui de 6.400 e trabalha em 220 e perceba que essa corrente é apenas 29 amperes. Evidentemente que a aquisição de um chuveiro 220 ou 127 volts vai depender do que? Da sua instalação. Se a sua instalação contar com 220 volts, veremos isso no painel mais à frente, você poderá ter um produto de 220 volts. Caso você só tenha na sua residência, na residência de um cliente, a tensão de 127, terá que comprar um produto compatível com a tensão disponível. E é uma informação que vem na caixa do instrumento, né? Ou vem no próprio corpo do instrumento. Então aqui o segundo modelo, 7.500, também trabalhando 220 volts. Essa corrente vai ser o quê? Apenas 34 amperes. Fatalmente, se você fosse tentar colocar isso aqui em 127 volts, seria uma corrente muito maior, o cabo não seria compatível, então diversas situações não seriam contempladas, né? Então, por isso que o produto é oferecido ou em uma tensão ou uma tensão mais baixa, né? Dependendo da tensão, né? Compatível com a potência do equipamento. Falando de circuito elétrico, aqui eu tenho um circuito, né? Eu tenho aqui um quadro de distribuição. É necessário, como nós falamos, para o split, estar utilizando um circuito exclusivo para o chuveiro, porque o chuveiro é uma carga exclusiva. Então não vale pegar o chuveiro, botar junto com a iluminação, o chuveiro junto com outros equipamentos, não. O chuveiro tem que ser um disjuntor exclusivo, até porque ele é um disjuntor de maior capacidade, não poderá estar trabalhando junto com outras cargas. Então, disjuntor, circuito exclusivo. Outra consideração nossa em relação aos condutores. Nós sabemos que a norma rege as cores pertinentes à fase, né? Já comentamos sobre, quem esteve no primeiro momento. Caso não, para as fases nós podemos utilizar vermelho, preto, branco, amarelo ou mesmo marrom. Marrom tem mais utilização no ambiente industrial. O neutro azul e o terra verde. Ok? Eu estou chamando logo a atenção aqui, ó, que neutro e terra têm funções diferentes. Então, eu não posso utilizar o terra como se fosse neutro ou vice-versa. Mas isso vai ser comentado mais à frente, que eu deixei uma observação. Só estou destacando aqui. É necessário para o chuveiro utilizar aterramento, a menos que esteja se utilizando o DR, mas aqui no geral, se não for utilizar o DR, tem que ter um aterramento no circuito. E eu estou falando também aqui, não utilizar o neutro da instalação. Por quê? Porque é comum você ver o cabo do terra conectado no neutro. Você pensa, mas o neutro não dá choque, o neutro não tem potencial. Depende das circunstâncias. Você entende que pelo neutro está circulando corrente. Se você tem uma fase, né, vou botar aqui uma fase, um cabo de fase, vou botar aqui uma carga, vou botar só uma lâmpada mesmo, viu? E o neutro, tem uma corrente circulando por aqui, por esse neutro. Se você, vou puxar um terra daqui, gente, mas só a nível de ilustração, que isso aqui não fosse que fosse uma geladeira, por exemplo. Ou então o neutro circula a corrente. Pelo terra, pelo aterramento aqui, não circula corrente nenhuma. Então tem funções diferentes. O terra faz papel de segurança, o neutro faz parte do circuito de circulação de corrente. Só vai haver uma corrente aqui se houver um problema de isolação, e vai ter uma corrente, ó, temporária circulando para a terra, para a segurança do equipamento e do usuário. Fora isso, então por isso que não devemos utilizar terra como neutro. Ele tem função diferente. Ainda falando do circuito elétrico, o que é que eu tenho aqui agora? Um circuito bem simples. Eu gostaria até de apagar isso aqui. Como é que eu apago isso? Não vou nem... Não tenho certeza. Mas é o seguinte, pronto, já foi apagado aqui. Eu tenho aqui uma instalação monofásica, perceba, eu tenho a fase, o neutro e o circuito de segurança, né? O condutor PE, no caso aqui, seria o PE. Então, estou pegando a fase, passa pelo disjuntor, nós sabemos disso, né? Que a fase tem que passar pelo disjuntor. Essa fase sai, vai para o cabo fase. O cabo neutro está retornando para o neutro. As cores também estão sendo obedecidas aqui nessa legenda. E perceba que o cabo terra não está sendo conectado no neutro, mas está sendo conectado com um cabo próprio de aterramento. Então, um chuveiro aqui com a potência X de 4.500 watts e 127 volts. Aqui ele traz mais algumas informações, ele está calculando a corrente, ok? Mas
basicamente entendemos o funcionamento desse circuito, a ligação dele em 127 volts. Se fosse uma tensão de 220, as duas fases, aqui eu não tenho o disjuntor representado, mas só tem o quadro. Ó. Então as fases vão passar por onde? Pelo disjuntor, e também tem um cabo terra aqui, para ser aterrado o equipamento. Então seria a ligação do chuveiro 220. Geralmente nós temos esse quadro, né, aqui é o padrão residencial, aqui é um padrão mais industrial ou comercial. E se você tiver uma ligação, um painel, um quadro como esse aqui, que você percebe entrando 3 fases diferentes. Então, um quadro como esse, você pode ter ou 220 ou 127. Como você teria 127? Qualquer uma das fases, mais o neutro. Quem é um neutro olhando esse painel? Qualquer ponto desse aqui na barra de neutro, na cor azul. Como é que eu sei? Porque a norma fala que a cor azul é a cor do neutro. Esses cabos aqui são os cabos de quê? De terra. Outra observação que eu vou citar mais à frente é o seguinte, gente. Se você está utilizando o chuveiro, no caso, 220 volts, então é necessário que você também utilize um disjuntor bifásico. Por quê? Porque você tem 2 fases chegando no chuveiro, não é isso? Se você usar um disjuntor monofásico, por alguma razão, sei lá, até por operação, né, por manutenção que você queira fazer nesse circuito do chuveiro, se você desligar um disjuntor monofásico, a tendência é que a outra fase fica, não é? Se você usar só um disjuntor monofásico, ó, a outra fase vai ficar aqui direto no equipamento. Quando você for trabalhar, com certeza você vai ter um acidente, e geralmente um acidente que pode ser até fatal, né? Com energia, a pessoa, alguém pegar um cabo energizado, então, área úmida. Então, no caso de um disjuntor trabalhando 220, assim como se fosse iluminação também, né, o circuito tem que estar com um dispositivo que possa interromper os 2 condutores simultaneamente. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos perceber um disjuntor bifásico, se fosse o caso de instalação de um chuveiro, teria que ser algo assim. Essa observação estou fazendo mais adiante aqui em relação ao disjuntor, né? Se for em 220, utilizar disjuntor bifásico. Se for circuito monofásico, então apenas interrompendo a fase é suficiente. Não utilizar monofásico em 220. Nada de utilizar 2 monofásicos, nada disso. Ok? Por quê? Porque podem não atuar simultaneamente, você pode interromper um, não interromper o outro. Então, circuito monofásico, disjuntor monofásico, circuito bifásico, disjuntor bifásico. Quanto ao DR, DR também está na norma NBR 5410, que fala sobre proteção a pessoas. Então, não é qualquer chuveiro que você vai utilizar o DR. Por quê? Porque o chuveiro, embora não seja perceptível, você tem fugas durante o funcionamento do chuveiro. E o DR consegue captar essa fuga e vai desarmar. Então, para operar com DR, é necessário que você tenha um chuveiro que seja compatível com DR. Como é que eu vou saber? Na própria embalagem, eu peguei um exemplo aqui, já vem informação que ele é compatível com DR. Então, se você compra um chuveiro e quer utilizar DR, se ele não for compatível com DR, a tendência é ele estar desarmando e você vai pensar que tem alguma coisa anormal com o seu circuito. Mas o próprio chuveiro, né, não tendo uma resistência, digamos assim, blindada, ele vai fazer com que o equipamento apresente fugas e esse DR vai perceber isso. Certo? Então não é do nosso objetivo aqui estar falando sobre o DR, mas vocês conhecem, né, que tem que passar o rio dos conectores, ele vai estar monitorando a corrente do circuito e qualquer fuga aqui ele vai perceber que a corrente que chegou é diferente da corrente que retornou. Então, se houver uma fuga para massa, alguma coisa assim, ele vai perceber que a corrente que entrou no circuito, entrou no DR, não foi a mesma que retornou. Então, aí ele vai desligar o circuito porque está entendendo que houve uma fuga nesse circuito. E a norma pede que utilizemos DR nas nossas instalações. Então, se tivermos que instalar, né, um circuito, temos que ter preocupação com o cabo, com o disjuntor, com o DR, né? Todos são pontos de atenção. Se o disjuntor é bifásico, se o chuveiro for, né, em 220, então todos esses pontos devem ser considerados. Aqui eu tenho a ligação do DR, né,
que você percebe aqui as duas fases chegando no DR. No DR não, aqui só tem o disjuntor, né? Tem um disjuntor aqui, depois passando pelo DR e alimentando o chuveiro, né? No caso aqui ele está até com aterramento aqui, mas o próprio DR faria o papel de monitoração da corrente que está circulando pelo circuito do chuveiro. Ao passo que aqui, perceba que tanto fase quanto neutro passa pelo DR, ele está justamente monitorando essa corrente que circula pelo circuito do chuveiro. Uma outra questão, turma, em relação a chuveiro, em relação à instalação, é a combinação de condutores de dimensões diferentes. Será que isso poderia ser feito? Nós vimos que cada condutor tem uma capacidade de corrente. Então, usar condutores de capacidades diferentes vai implicar em problema para a instalação. Ok? Então, a situação como essa aqui, onde o cabo tem menor de seção que o outro, e, consequentemente, tem menor capacidade de condução, esse tipo de ligação não deve ser executada. Então, se as condições da rede, naquele instante, não oferecerem a ligação do circuito, então a condição ideal deve ser buscada de forma que a instalação seja o quê? Segura. Então, fio grosso com fio fino, não pode, não deve ser feito. Ok? Justamente por isso, pela capacidade de condução de corrente, que são diferentes a depender do condutor. Mas uma coisinha, tomadas e emendas, já isso na instalação do chuveiro, né? A tomada, turma, de uso geral, por exemplo, ela é até 10 amperes. Então, eu tenho aqui uma tomada de uso geral, a imagem, né? 10 amperes. Essa diferença nos furos, você percebe até a capacidade delas. A tomada de uso específico até 20 amperes. Então, você tem uma tomada de uso específico, uma tomada de uso geral. Consegue diferenciar justamente pelos plugs. Um plug de 20 amperes não entraria aqui nessa de 10. Só que essas duas tomadas aqui são incompatíveis para serem utilizadas em chuveiro. Por quê? Porque a corrente no chuveiro é muito superior a 20 amperes. Então, se você fizer uma instalação, porque é prático botar uma tomada, porque é fácil, porque fica bonito, são dispositivos impróprios, porque a corrente que circula por um chuveiro também não, né? A tomada industrial, para quem conhece, tem essa montagem aqui. Ela suporta a corrente muito superior à corrente de um chuveiro, só que não seria adequado ter um chuveiro com esse tipo de instalação. Emendas. Olha, a emenda não é recomendável. Pode ser feita, mas não é recomendável, né? Tem uma emenda como isolar, mas a emenda tem algumas fragilidades. Por quê? No ambiente úmido, elas podem oxidar, absorvem, né? Elas absorvem umidade. Aquela fita absorve umidade, então ali vai oxidar. Podem gerar mau contato. Então, por essas razões, ela deve ser evitada. Então, não seriam tomadas, não seria tomada de uso industrial, nem seria emenda. Então, nós teremos uma outra solução para o chuveiro, que seria utilizar os conectores de emendas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um conector em porcelana, certo? E outra coisa que deve ser observada, deve estar no vídeo a seguir, na imagem a seguir, é justamente a capacidade dessa porcelana. Tem informação no verso dela que diz a tensão de trabalho e a corrente que ela suporta. Então, se você utiliza um dispositivo, eu não quis utilizar nem tomada de 10, nem de 20, porque eu sabia que não servia, mas utilizou um material que também era impróprio. Então, esse tipo de conector aqui plástico, o que aconteceu? A corrente que circula por esse ponto aqui é um dispositivo que não suportou e nem suportaria. Isso aqui poderia levar o quê? Ao incêndio da instalação, né? Perceba a condição desses condutores aqui. Mais próximos, alguma coisa assim. Então, ao longo da fiação, a fiação segue por aqui, né? A fiação segue. Ela pode estar nesse estado aqui, encostar uma na outra e vai ser um problema para a instalação. Então, não devem ser utilizados elementos como esse aqui. Por quê? Porque circulam altas correntes e tem que ser um material adequado. Aqui no verso, conforme eu falei com vocês, eu percebo, não sei se está muito claro,
Mas esse tipo de conector aqui está para 16 amperes, para cabo de 16 milímetros. Então, eu tenho aqui a tensão de trabalho até 600 volts, né, mas há para cabo de 16 milímetros. Então, eu sei qual é a corrente que circula por um cabo de 16 milímetros até a própria conexão, né, até o próprio encaixe para o cabo de 16 milímetros. Eu sei, né, então, se eu quisesse colocar um cabo de maior dimensão aqui, de maior seção, não conseguiria, eu teria problemas. Por quê? Porque esse material aqui está projetado para suportar a corrente de um cabo de 16 milímetros. E finalizando aqui no final, gente, pronto, eu pulei aqui, acho que pulei um, não, esse era esse mesmo aqui. Então, basicamente, em relação ao chuveiro, eu achei muito interessante e muito pertinente buscar todas essas informações, os materiais necessários na ligação desse chuveiro, né? Vocês viram aí, falando do conector, falando dos condutores, falando na necessidade de respeitar a norma para seguir o padrão, né? NBR, o cuidado com a seção do condutor, se o condutor atende a corrente daquele circuito, se o disjuntor também está apropriado. Então, todas as condições precisam ser atendidas. O próprio DR no circuito que a norma também pede. Então, são pontos importantes a serem considerados na instalação de chuveiro, ou mesmo na manutenção, né? Caso sejamos acionados para verificar um circuito de chuveiro que ele não atenda essas condições mínimas aí de instalação. Então, dentro dos nossos passos, já são quase 8 horas aqui, está quase pronto. Eu acho que a nossa mensagem em relação a chuveiros era isso. Estou aqui disponível para as indagações dos senhores. Obrigado, professor. Pessoal, Oi. eu liberei aí para vocês conseguirem abrir o microfone de vocês e mandarem as dúvidas. Quem não quiser mandar por áudio, pode enviar por mensagem também no chat aqui do Zoom, que a gente vai passando para o professor. Silvio, vi que você abriu aí o seu microfone, tem alguma dúvida? Vou tentar aqui. Estamos te ouvindo. Tá ouvindo? Claro. Ah, que bom. Eu já peguei a aula pelo meio, mas depois eu vou abrir e vou olhar melhor, ver as coisas. Já peguei com meia hora de aula já. Mas deu para compreender aí bastante, muito legal. Professor, essa informação da corrente do diâmetro do condutor no conector de cerâmica é uma coisa que eu nunca tinha me atentado, não. Inclusive, quando você vai na loja, normalmente você pede um conector de cerâmica e o cara nem pergunta, né? Qual a corrente que você quer. Isso. Verdade. Interessante mesmo isso aí. Uma outra dúvida agora, mais técnica. No caso de uma residência que tem um aterramento unificado de neutro e terra no padrão, você pode usar o neutro como terra? Eu estou te ouvindo bem. Observe, já na entrada, vou baixar só meu áudio aqui que está dando retorno. Já na entrada, no padrão, certo? É necessário que o neutro, né, seja aterrado. Então, ele é aterrado simplesmente só na entrada, certo? Mas depois, durante a instalação, se você tiver pontos ali na sua... Você tem que ter, independente, um terra independente. Aquele terra ali da entrada é porque a norma exige, né? Norma Coelba, o padrão Coelba, ele já é aterrado ali, o neutro já é aterrado. Entendeu? Você falou em utilizar o neutro como... Utilizar o neutro junto com terra, no caso do chuveiro. Não. Naquele ponto ali, ele é aterrado. Como eu falei, a tendência é você ter neutro realmente com potencial zero. Mas um problema é que você venha a ter, digamos assim, no transformador, algo assim, que esse neutro não venha a ser neutro, uma elevação de tensão no neutro, você vai estar colocando em risco a sua instalação, pessoas em tudo, desde quando você utilizou aquele ponto de neutro como se fosse terra. Entendeu? Então, no geral, no normal, ele vai estar com potencial zero, mas problemas podem fazer com que esse potencial do neutro não seja zero. Então, você vai ter complicações. Então, neutro e terra têm funções diferentes. Massa, obrigado, professor. Ok, mais alguém? Deusdete? Renan? Cadê Cachico? Ô, Ivo. Opa.
Não, não tenho nenhuma dúvida, não. Não ficou nenhuma dúvida, não. Massa, legal. Só tem uma Cadê, Virgílio? Também, Ivo, não ficou nenhuma dúvida minha também, não. Massa, Renan. Professor, a aula tá boa, então. Ninguém teve dúvida. Tranquilo. Uma menina falou alguma coisa aí. Ó, Lene Sou aí, eu, ó. Lene, professor. Tudo bem, pessoal? Professor, eu queria entender uma situação que foi bem estúpida que eu fiz, assim, acho que já umas 2 vezes. Que foi tomar banho. E aí tava com muito calor, o chuveiro tava no modo quente, né? E aí, com o chuveiro ligado, embaixo d'água, mudei a chave. Do ponto de vista físico, eu já sei o que aconteceu. Eu tomei um puta choque. Mas eu queria saber, assim, tecnicamente, o que é que ocorreu nessa situação? O que é que poderia causar, além do choque? Olha só, observe. Eu comentei há pouco, deixa eu só baixar meu retorno aqui. Eu comentei há pouco que, na verdade, pelo chuveiro, você tem circulação de correntes, entendeu? Que, de repente, não são, digamos assim, o corpo humano, por exemplo, acima de 9 miliamperes, se passar pelo coração, sabemos que isso é fatal. Né? Passando pelo coração, aí vai perturbar os movimentos elétricos desse coração, então vai ser fatal. Mas você tem correntes de fuga pelo chuveiro que são superiores a isso, entendeu? Então, nessa faixa, se o DR for instalado, o DR vai detectar essas falhas de corrente e vai tender a desarmar. Por isso que eu comentei que no caso da utilização de um chuveiro com DR, é necessário que o chuveiro seja adequado, certo? Então, nessa mudança, né, um circuito que tem circulação de corrente, que é corrente de fuga, você com baixa isolação, manuseando essa chave de baixo também, entendeu? Então, a tendência, quando você abre a chave ali, observe que você faz um movimento ali, você está abrindo, porque você muda contato, o contato muda de posição, rapidamente você está fechando, abrindo um ponto para fechar outro. Então, você vai ser o único ponto de contato agora dessas correntes de fuga, né? Então, a tendência é você intensificar essa corrente de fuga através de você. Então, essa corrente de fuga por você é baixa num dado momento, mas a partir do momento que você está abrindo ali, só naquela comutação rápida, a tendência é que você seja o único caminho. Então, isso realmente não é recomendado. Ok, professor, obrigada. Eu fui claro? Será que eu fui claro ou será que eu fui confuso? Foi sim. Foi sim, deu para entender. Obrigada. Por nada. Quero fazer uma pergunta. Pronto, se eu souber responder, respondo agora. Se não, passo para os universitários. Olha só, é importante ter na área do banho, como a gente usa chuveiro, ter um piso de borracha, alguma coisa isolante, assim, para a gente pisar para tomar banho? Seria importante? Observe só, analisando do ponto de vista técnico, a borracha em si é um isolante, não é verdade? A borracha é isolante. Só que você tomando banho, é bem verdade que você aumenta, mas só que você está dentro de uma área molhada, está tudo molhado, borracha molhada, né? A água tem outras possibilidades que não só a água está enchendo ali, na verdade, todo o box. Então a água está circulando pelos seus pés, correndo pelo lado do chuveiro, correndo pelos furos do chuveiro. Então esse contato que a borracha está oferecendo para você é mais a nível de higiene do que de propriamente segurança. E essa borracha também, que está dentro do banheiro, não é uma borracha isolante. Ah, tá. Porque geralmente eu vejo, tem pessoas que usam, aí eu pensei que... Teve pessoas que já me falou que era para esse motivo, mas com a explicação aí, ficou claro aí que a borracha não evita um choque, nada. Não, você está no ambiente totalmente molhado, ok? E aquela borracha também não é uma borracha isolante, tem uma borracha própria, mas de repente para uma situação que você precisasse de isolação, você não teria essa garantia. O importante é o DR mesmo, né? A segurança é o DR. É importante. Se não tiver o DR, você ter, por exemplo, o aterramento do equipamento, né, para qualquer falha, isso poder fluir para a massa. Para a massa não, para a terra, né? Mas pra terra, se ficar só com o circuito aberto, você pode ter problemas. Alô. Ok, obrigado. Tranquilo, por nada. Legal. Mais alguém tinha dúvida? Alguém abriu o microfone aí, falou? Eu não tenho dúvida, não. Eu só gostaria de agradecer pelo conhecimento. Voltei realmente aos meus
conceitos todos de física que eu tive, né, lembrando das aulas todas, e vendo essa parte muito prática que, para mim, clareou muita coisa. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Legal, legal. Socorro também é professora da gente na área de meio ambiente, está aqui hoje acompanhando mais uma aula da gente no Instituto. Bem, se vocês não têm mais dúvida, a gente chegou ao final da transmissão de hoje. A Lene, assim que possível, vai mandar a próxima live. Se eu não me engano, a gente deve fazer alguma coisa relacionada a porcelanato líquido essa semana ainda. Eu acho que tem uma live de ar-condicionado que ela está agendando, mas assim que possível ela manda para vocês o calendário certinho. Professor Reginaldo, fique à vontade aí para dar seu encerramento, para conversar com a turma. E mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conhecimento com a gente. É sempre muito bacana esses momentos. Tá certo, Ivo. Eu agradeço realmente a oportunidade mais uma vez que me foi dada aí, tá trocando essa ideia com o pessoal. Achei interessante a participação de todos, perguntas interessantíssimas, né, mostrando que o pessoal está realmente ligado, antenado, acompanhando, participando. Isso é muito positivo. E é isso. Estamos aí, sempre que disponíveis, havendo necessidade, estamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Reginaldo. E até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.